Jesus estava cercado por ouvintes atentos quando um intérprete da lei se levantou, não movido por humildade, mas por intenção de testar. Sua pergunta parecia correta, mas seu coração buscava justificativa. Havia tensão no ambiente e todos aguardavam a resposta. Então, em vez de responder diretamente, Jesus inicia uma narrativa. Não uma explicação simples, mas uma história que revelaria o verdadeiro estado interior de quem estivesse disposto a ouvir. Ele descreve um caminho conhecido por todos os presentes, a estrada que descia de Jerusalém para Jericó. Um percurso traiçoeiro, com declives acentuados, rochas irregulares e curvas que escondiam perigos constantes. Era um lugar temido, onde viajantes precisavam estar sempre atentos. Muitos já haviam sido surpreendidos ali. Ao escolher esse cenário, Jesus desperta memórias reais e insere seus ouvintes dentro de uma experiência que todos compreendiam. Um homem descia por esse caminho. Sua identidade não é revelada, e isso não é sem propósito. Ele poderia ser qualquer pessoa, qualquer um entre os que ouviam aquela história. Estava sozinho, vulnerável, exposto aos riscos daquela estrada. Talvez estivesse acostumado ao trajeto, talvez confiante demais, mas havia algo que ele não podia controlar. O que estava prestes a acontecer não dependia de sua experiência nem de sua prudência. De repente, o silêncio é violentamente rompido. Assaltantes surgem, cercam o homem e o atacam com brutalidade implacável. Não há negociação, não há compaixão. Eles roubam tudo o que ele possui, arrancam suas vestes e o espancam até deixá-lo quase morto. Seu corpo agora está jogado à beira do caminho, ferido, exposto e sem forças. A poeira se mistura ao sangue enquanto a vida nele se mantém por um fio quase invisível. O homem permanece caído à beira do caminho, seu corpo imóvel, denunciando a violência sofrida. Sua respiração é fraca, irregular, como se cada instante exigisse um esforço extremo para continuar vivo. O sol sobe lentamente, intensificando o calor sobre sua pele exposta. Não há sombra suficiente para protegê-lo, nem forças para reagir. Ele está consciente o bastante para sentir dor, mas incapaz de alterar seu destino. O tempo parece se arrastar, enquanto a vida nele resiste silenciosamente. Cada som distante poderia significar esperança, mas também perigo. A vulnerabilidade agora é absoluta. Ele não tem mais identidade, não tem mais posses, não tem mais defesa. Apenas existe entre a vida e a morte, aguardando algo que talvez nunca venha. Sua condição revela o ponto mais extremo da fragilidade humana diante do inesperado. Então, ao longe surgem passos. Um homem desce pelo mesmo caminho. É um sacerdote, alguém consagrado ao serviço de Deus, conhecedor profundo da lei. Sua presença carrega autoridade espiritual. Seus olhos rapidamente identificam o corpo caído. Há um instante de percepção, um momento em que a decisão precisa ser tomada. Ele compreende exatamente o que está diante dele. O sacerdote se aproxima o suficiente para não haver dúvida sobre a situação. Ele vê o sofrimento, reconhece a gravidade, entende a urgência. Mas algo dentro dele pesa mais que a compaixão. Talvez o medo de contaminação ritual, talvez o receio de uma armadilha. Sem dizer uma palavra, ele desvia seu caminho e segue adiante, deixando para trás um homem que precisava desesperadamente de ajuda. O silêncio retorna à estrada, mas já não é o mesmo silêncio de antes. Agora, ele carrega o peso de uma escolha feita, de uma omissão consciente. O homem permanece caído, e com ele permanece também a evidência de que a compaixão pode ser ignorada, até mesmo por aqueles que conhecem a verdade. A oportunidade de agir passou diante de seus olhos, mas não encontrou resposta em seu coração. O tempo avança lentamente, como se cada instante prolongasse a tensão daquele cenário. A vida do homem ferido continua se esvaindo,
e sua esperança se torna cada vez mais frágil. Então, ao longe, novos passos surgem no caminho. Outro viajante se aproxima. É um levita, alguém também dedicado ao serviço religioso, alguém que compreende as exigências da lei e os princípios do que é considerado justo. O levita se aproxima com cautela, observando a cena diante de si. Ele vê claramente o estado daquele homem, percebe suas feridas, entende a gravidade da situação. Não há confusão, não há dúvida sobre o que está acontecendo. Há plena consciência. E justamente por isso, o momento se torna ainda mais significativo, pois sua decisão não será fruto de ignorância, mas de escolha deliberada. Mesmo diante de tudo o que vê, o levita decide seguir adiante. Ele não se aproxima o suficiente para tocar, não se inclina para ajudar, não interrompe seu caminho. Sua atitude revela algo profundo. É possível reconhecer a necessidade e, ainda assim, escolher não se envolver. O homem permanece no chão, agora não apenas ferido pela violência, mas também marcado pela ausência de misericórdia. A estrada permanece silenciosa, mas já não é apenas o silêncio natural de um caminho deserto. Agora existe um peso invisível, resultado de escolhas que foram feitas e de ações que não aconteceram. 2 homens passaram, ambos conhecedores da lei, ambos capazes de ajudar. Ainda assim, seguiram adiante. O homem ferido permanece ali, sustentado por uma vida frágil, enquanto a ausência de misericórdia se torna cada vez mais evidente. Então, ao longe, uma nova figura começa a surgir no caminho. Um viajante que, à primeira vista, não despertaria expectativa positiva entre os ouvintes daquela história. Ele é um samaritano, e esse detalhe não é neutro. Entre judeus e samaritanos havia uma longa história de tensão, rejeição e desprezo mútuo. A simples menção de um samaritano já carregava um peso emocional que alterava completamente a percepção da narrativa. O samaritano se aproxima gradualmente, observando a cena com atenção. Seus olhos encontram o corpo ferido, reconhecem a gravidade da situação e não se afastam. Há um momento decisivo acontecendo dentro dele. Diferente dos anteriores, ele não calcula apenas riscos ou conveniências. Algo mais profundo é despertado. O texto revela que ele foi movido por compaixão, uma reação que nasce antes mesmo de qualquer justificativa. Essa compaixão não permanece no campo das intenções. Ela se transforma em ação imediata. O samaritano interrompe sua própria jornada, deixa de lado seus interesses e se aproxima do homem ferido. Em um ambiente onde a indiferença já havia se manifestado de forma clara, sua atitude rompe o padrão estabelecido. A misericórdia finalmente ganha forma concreta, revelando uma verdade que ninguém esperava. O samaritano não hesita diante do sofrimento que encontra. Ele se aproxima do homem ferido e, com cuidado, começa a tratar suas feridas. Derrama óleo e vinho, recursos comuns na época, utilizados tanto para aliviar quanto para purificar. Seus gestos são precisos, atentos, carregados de uma compaixão que não busca reconhecimento. Ele toca aquilo que outros evitaram, assumindo um risco que ninguém mais quis assumir. Após cuidar das feridas, ele faz algo ainda mais significativo. Coloca o homem sobre o seu próprio animal, abrindo mão de seu conforto e de sua segurança. O caminho que antes era percorrido com autonomia, agora se torna mais lento, mais difícil. Ele passa a sustentar o peso de outro, cada passo se torna um compromisso silencioso de não abandonar aquele que não pode seguir sozinho. A jornada continua, mas agora transformada. O samaritano conduz o homem até uma hospedaria, um lugar onde ele poderá receber abrigo e algum nível de cuidado contínuo. Ele não apenas oferece ajuda momentânea, mas garante continuidade. Sua ação não é impulsiva nem superficial. É intencional, sustentada e consciente de que restaurar alguém exige mais do que um gesto rápido. Ao chegar à hospedaria, ele não transfere simplesmente a responsabilidade.
Ele permanece envolvido, entrega ao hospedeiro 2 denários, uma quantia significativa, suficiente para garantir dias de cuidado, e ainda vai além. Compromete-se a voltar e pagar qualquer despesa adicional. Sua atitude revela algo profundo. A verdadeira compaixão não mede custo, não calcula limites. Ela se compromete até o fim. A narrativa de Jesus começa a se deslocar do cenário visível para um território mais profundo e inevitável, o interior de quem escuta. Já não se trata apenas de um homem ferido à beira de uma estrada perigosa, nem de 3 viajantes com decisões distintas. Trata-se de algo mais silencioso e mais revelador. Cada detalhe agora funciona como um espelho, refletindo motivações ocultas, expondo escolhas que muitas vezes permanecem escondidas até mesmo de quem as toma. O intérprete da lei permanece ali, imóvel, mas interiormente inquieto. Sua pergunta inicial, feita com intenção de se justificar, agora retorna contra ele com um peso inesperado. A história que ele ouve não permite distância segura. Aos poucos, ele percebe que não está apenas ouvindo um ensinamento, mas sendo conduzido a uma confrontação pessoal. Aquilo que começou como teste se transforma em revelação, e não há como permanecer neutro diante disso. Então, no ponto mais preciso da narrativa, Jesus formula uma pergunta que rompe qualquer tentativa de fuga. Qual dos 3 se tornou próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? A estrutura da questão desmonta expectativas. Não se pergunta quem merece ser ajudado, mas quem escolhe amar. Essa inversão desloca completamente o eixo da discussão, exigindo não conhecimento, mas disposição para agir com misericórdia real. O silêncio que se segue carrega mais significado do que qualquer discurso. A resposta é evidente, mas também desconcertante. O intérprete da lei responde com cautela: aquele que usou de misericórdia para com ele. E então, Jesus conclui com palavras que não permitem suavização nem adaptação conveniente. Vai e faze o mesmo. Não é apenas uma sugestão, é um chamado direto à transformação prática do coração e das atitudes. As palavras de Jesus não encerram a narrativa, elas a transferem para dentro da consciência de cada ouvinte. O desconforto agora é inevitável. Já não se trata de compreender uma história bem construída, mas de encarar uma verdade que expõe o coração. A imagem do samaritano permanece viva, contrastando de forma silenciosa e intensa com aqueles que passaram e não agiram quando tiveram a oportunidade. A estrada entre Jerusalém e Jericó deixa de ser apenas um cenário distante e passa a refletir os caminhos diários percorridos por cada pessoa. Em cada encontro inesperado, em cada situação de dor ignorada, existe uma decisão sendo tomada. O homem ferido já não é apenas um personagem, ele representa todos aqueles que foram deixados à margem, esquecidos, enquanto outros seguiram seus caminhos sem olhar para trás. O aspecto mais inquietante da narrativa não está apenas na violência dos assaltantes, mas na naturalidade da omissão daqueles que sabiam o que era certo. Eles não estavam distantes da verdade, não eram incapazes de discernir. Eles compreenderam a situação, mas escolheram não se envolver. Essa é a revelação mais profunda, pois mostra que o maior distanciamento não é da ignorância, mas da prática deliberada da indiferença. O samaritano, por outro lado, se torna a figura mais inesperada de toda a narrativa. Ele não apenas ajuda, ele atravessa barreiras invisíveis de rejeição histórica e cultural. Ele se aproxima sem exigir nada em troca, cuida sem medir esforço, permanece sem buscar reconhecimento. Sua atitude revela que a verdadeira misericórdia não nasce da obrigação, mas de um coração transformado que escolhe agir, mesmo quando ninguém espera. A história chega ao fim,
mas seu peso permanece. Não há mais personagens em movimento, não há mais acontecimentos a serem descritos. O que resta agora é a verdade que foi revelada. Cada ouvinte carrega consigo a responsabilidade de responder ao que acabou de ouvir. Não há neutralidade possível. A parábola não permite distância confortável. Ela exige uma decisão que nasce no interior e se manifesta nas atitudes. O comando de Jesus ecoa além daquele momento, atravessando gerações sem perder sua força. Vai e faze o mesmo. Não é uma sugestão leve, nem um conselho opcional. É um chamado direto que confronta qualquer tentativa de viver uma fé limitada apenas ao conhecimento. Ele exige movimento, exige prática, exige que a misericórdia deixe de ser conceito e se torne ação concreta diante da necessidade do outro. Em algum ponto da vida, todos se encontram nessa estrada. Às vezes feridos, esquecidos, esperando por ajuda que parece não chegar. Outras vezes, passando ao lado de alguém que precisa, carregando a oportunidade de agir. A parábola não define apenas quem são os personagens, ela revela quem nos tornamos diante das circunstâncias. E essa revelação, silenciosa e profunda, não pode ser ignorada sem consequências. Agora a história não está mais nas palavras de Jesus, mas nas escolhas de quem a ouviu. Diante disso, resta uma pergunta que exige sinceridade absoluta. Você tem passado ao lado ou tem se aproximado para cuidar? Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe, comente e reflita sobre ela. Porque no final a verdadeira questão permanece viva. Quem você escolhe ser quando ninguém está olhando?